Brian Griffin é insuportável, e não é uma falha de roteiro, é um projeto muito bem executado de um personagem que você é ensinado a odiar. Sabe aquele tipo de pessoa que você não consegue nem explicar por que você odeia ela, mas só de abrir a boca já dá vontade de sair da sala ou então de enfiar a mão na cara dela? Então, agora coloca isso no corpo de um cachorro branco com taça de vinho numa pata e um livro que ele nunca terminou na outra. Esse é o Brian, um símbolo moderno desse hipster moralista, progressista de fachada, pseudo-intelectual bem carente e absolutamente desprezível. Mas o mais interessante de tudo isso é que ele foi feito para ser assim. Lá nas primeiras temporadas de Family Guy, o Brian parecia muito promissor. Ele era o contraposto racional dentro de uma família de lunáticos, de completos malucos. Ele era cínico, culto, com a voz de narrador de documentários da BBC, por exemplo, ou da Globo, colocando aqui para um lado mais brasileiro. Basicamente, um reflexo animado do cão de estimação com alma humana. A ideia era ótima. Enquanto Peter fazia maluquices e explodia alguns carros por aí, e o Stewie tentava matar a sua mãe com um raio laser, o Brian ele estava ali, tomando um martini e citando alguns autores bem desconhecidos, bem obscuros. Ele era, por que não, o respiro inteligente do show. Coloca algumas aspas no inteligente aí. Só que a inteligência sem autoconhecimento vira um pouco de arrogância. E a arrogância sem um pouco de substância se torna uma pessoa completamente odiável. Odeio ele. E foi exatamente isso que aconteceu. Aos poucos, o roteiro foi descascando a casca desse personagem culto, e o que apareceu por baixo foi um homem-bomba emocional em forma de cão. Alguém que se diz progressista, mas trata mulheres como objetos. Alguém que defende pautas sociais, mas humilha a Meg com bastante gosto. Alguém que fala de política, mas age movido apenas pelo ego e também pela sua frustração sexual. Uma pessoa hipócrita, a gente pode definir assim. O Brian é aquele cara que bate no peito para dizer eu sou diferente, mas que no fundo só queria ser popular, ele só queria ser desejado, só queria ser aplaudido. Só que, como ele não consegue, ele se vinga do mundo bancando o ser superior, que ele não é. O criador de Family Guy, o Seth MacFarlane, sabia o que estava fazendo. Enquanto o Peter é bastante burro, um idiota, ele é inofensivo. Depende, ele explode algumas coisas e mata algumas pessoas, mas ainda assim é inofensivo. O Stewie é cruel, ou era cruel, né? Mas também é muito divertido. O Quagmire, meu Deus, o Quagmire é um lixo de pessoa, mas ele é bastante honesto sobre realmente ser um lixo de pessoa. Ele sabe que ele é. O Brian é o único que finge ser alguém que ele não é. Ele tenta bancar o ser iluminado, o cara sensato, o cara consciente, mas basta uma rejeição de alguém, basta alguém criticá-lo, ou uma mulher que não queira ele, e tudo desmorona. Ele vira bastante amargo, ressentido, ele fica agressivo, e a máscara cai, de novo e de novo, em repetidas situações. Eu gosto muito de um escritor chamado Charles Bukowski, mas existe um estigma com quem lê os livros do Charles Bukowski, e é exatamente isso que acontece com o Brian. Ele diz que leu os livros do Bukowski, por exemplo, mas nunca entendeu uma vírgula. Ele é um baita de um militante online, mas offline, na vida real, ele não faz nada daquilo que ele diz defender. E ele também sempre fala em igualdade, mas acha que merece mais, porque ele simplesmente é mais culto, colocar aspas aí também, ele é mais inteligente, e lá vai um aspas. E o público, eu, você e todo mundo que está assistindo percebe isso. E o público que está assistindo odeia de coração esse cara. Porque o Brian, não o personagem, mas o cachorro Brian ali, ele não é engraçado como o Peter, ele não é icônico, talvez, como o Stewie. Ele só é aquele cara chato que acredita ferrenhamente que é o protagonista de uma história que ninguém quer ver. E ele funciona por causa disso. Agora entra a parte mais interessante. Por que exatamente ele é tão odiável assim? Por que o Brian consegue despertar esse sentimento tão específico? Não é raiva, não é desprezo, sei lá, é um negócio que é interno do ser humano. É uma aversão completa. É um desprezo moral, talvez. A resposta está na psicologia social. O Brian representa um tipo de pessoa que ativa em nós o que os estudos chamam de aversão à hipocrisia performática. É um nome grande, mas você já vai pegar o conceito. Aquela repulsa quase instintiva por aquelas pessoas que pregam virtudes, que pregam bondades, que eles não praticam. Por quem moraliza sem nenhuma integridade. Por quem tenta ser ético ou dizer que é ético, mas está muito longe disso. E ainda pede aplausos por essa pessoa que finge ser, mas não é. Eu adoro fazer paralelos com o Brian. Ele é aquele cara que, enfim, se acha ético só porque sabe usar palavras certas, mas no fundo ele não tem nenhum valor, ele só tem uma imagem para manter.
E isso irrita, porque é falso, porque soa manipulador e porque muitas vezes a gente já viu isso bastante de perto, seja num colega, seja numa pessoa aleatória que você viu, por exemplo, na televisão ou em algum parente, que sempre tem uma opinião sobre tudo, mas que na prática não vive nada daquilo que ele prega. O Brian é um espelho bastante torto, e a gente odeia o que vê nele. E aqui entra a parte mais genial de todas. Family Guy sabe disso, o roteiro sabe disso e se diverte com isso. Uma família da pesada usa o Brian como um saco de pancada moral com um prazer quase sádico. Ele é o personagem que mais sofre humilhação sem nenhuma redenção. Não há um arco de herói pro Brian. Ele é rejeitado pelas mulheres, ele é esnobado pela família Griffin, ele é desprezado pelos seus amigos. Por exemplo, ele já teve o seu livro ignorado, ele já teve suas ideias ridicularizadas, ele já teve seus discursos destruídos. E quando ele morreu, a família Griffin simplesmente arrumou outro cachorro e continuou como se nada tivesse acontecido. A morte do Brian foi um experimento social, basicamente. Se a gente odeia tanto, será que vamos sentir falta dele? A resposta: só se for para continuar odiando ele com novos episódios. O Brian virou um alívio bastante trágico, a piada do ego inflado, a metáfora ambulante desse narcisista ferido que sempre quer validação e atenção. Só que por trás da comédia, o Brian é também uma crítica direta a um arquétipo muito atual, pessoas que defendem pautas progressistas somente no discurso. Uma pessoa que decora esses discursos, mas nunca leu a história por trás deles, que diz apoiar causas, mas só enquanto não afetam o seu próprio conforto, que quer parecer mais inteligente, mas não quer ser desafiado. O Brian é a elite falida da virtude. E nós que assistimos, sentimos isso, sentimos essa diferença, sentimos esse tom arrogante e, novamente, odiamos esse cara. É até gostoso odiar ele. E eu agradeço Family Guy por fazer um personagem tão fácil de odiar. Então sim, o Brian Griffin foi feito para ser odiado. Ele não é o alívio cômico, ele é o lembrete de que, em tempos de imagem, de likes e de discursos prontos, o personagem mais perigoso não é o psicopata, é aquele cara hipócrita. E talvez o que mais irrite em tudo isso é que, em algum nível, a gente já conheceu algum Brian na vida. Ou pior, a gente já foi o Brian em algumas situações. O cachorro mais culto de Family Guy também é o mais vazio. E se você odeia ele, é porque você entendeu exatamente o que ele representa. O Brian não é só detestável, ele é bastante necessário ainda. Mas como sempre eu quero saber de você. Qual o momento mais irritante do Brian que deu vontade ou de desligar a televisão ou entrar nela e enfiar a mão na cara dele? Ultimamente eu tô meio agressivo, tenho que me controlar. Deixe aqui nos comentários os piores que vocês lembram. Comenta também qual o próximo vídeo você quer assistir aqui no canal. Deixe aquele like se você curtiu esse vídeo e considere se inscrever para não perder absolutamente nenhum dos próximos vídeos aqui no canal. Como sempre, continue aqui e assista este vídeo que está aparecendo para você. Eu te vejo lá. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia e até a próxima!